economista Zupac, se eu perguntar para você o que será o Oscar no São Paulo, você vai falar, não sei, não tenho bola de cristal. Então eu vou perguntar de um jeito que você consegue responder. O que você espera? Porque o debate sempre fica, é aquele Oscar? Qual será o Oscar? Que Oscar? O que você espera? Eu acho que tecnicamente vai agregar bastante ao time do São Paulo, porque ele tem condições para isso. A dificuldade que ele pode ter, ela é muito visível. A gente está falando sobre readaptação do ponto de vista físico, como ele vai suportar esse calendário do futebol brasileiro, qual é o tipo de, eu ia usar uma palavra sequela, mas não é o caso, mas de legado de 8 temporadas no futebol chinês, o impacto que isso tem quando você volta para o mercado competitivo, físico, como é o brasileiro, no momento em que o nível técnico aqui sobe, né? Acho que se o Oscar tivesse voltado há 4, 5 anos para o futebol brasileiro, o impacto dele aqui seria ainda maior, porque a gente teria menos jogadores como ele, então tê-lo aqui tornaria esse retorno ainda mais visualmente assim, destacado. Mas ele é um jogador, a função que ele exerce em campo é algo que o São Paulo não tem e que o Zubeldia falou aqui no Bola da Vez no fim do ano, claramente, que é o que ele quer que o São Paulo tenha, é o que ele sentiu falta, que ele acha que os homens de frente do São Paulo vão crescer com o jogador, com o perfil do Oscar. Então o São Paulo precisa, ele é um cara com muita qualidade técnica, é um cara experiente, então eu acho que sim, tem muita coisa para ajudar. Mas tem pontos dessa readaptação que são sensíveis e que o Zubeldia vai ter que administrar. A minha dúvida é se ele vai conseguir encaixar os 4 homens de frente ali, jogando todos juntos, sem desequilibrar o time do São Paulo. Essa é uma questão que eu tenho. O Lucas, o Oscar, o Caleri e o Luciano. E se os 4 estiverem... É claro que quem estiver muito mal vai sair. Agora, se os 4 estiverem perto do seu nível, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Luciano. Isso para mim tá claro. Aí depende de quem vai estar melhor, quem vai estar pior. Mas acho que esse é o grande desafio. Mais do que encaixar o Oscar na equipe, é fazer esse quarteto ofensivo funcionar sem desequilibrar os pontos sem bola que o São Paulo tem que apresentar. Essa, para mim, é a principal missão do Zubeldia nessa chegada do Oscar. Acho que sobra Luciano, depois Caleri, depois Oscar e o Lucas Moura. Eu acho que fica esse, de baixo para cima, no ranking de para quem vai sobrar, se é que vocês me entendem, eu acho que fica mais ou menos assim no ranking. André, o Oscar não estando 100%, ainda assim ele consegue fazer a diferença nesse time do São Paulo? Assim, perto, tá? Não estou falando então, 5%, 20%, mas assim, uns 80%. Uns 50% ele joga? Não joga, ninguém, né? Joga. Mas se ele estiver próximo ou a caminho ele faz sim. Tomando como exemplo um jogador que não tem nada a ver com o Oscar em termos de características individuais, mas também chegou ao Brasil longe das suas melhores condições físicas e foi se apresentando, foi jogando cada vez mais tempo e terminou a temporada num nível bem melhor, que é o Memphis Depay. Nos primeiros momentos, ele realmente nos passava a impressão que ia demorar muito, que talvez não acontecesse em 2024. Né? Foi até um ponto de preocupação, porque ele foi trazido para ajudar o Corinthians a permanecer na primeira divisão, que foi o que aconteceu. Então, ao longo dos tempos aí, recentes, desde que jogadores retornam ao nosso país, depois de passarem períodos mais longos, como é o caso do Oscar, em lugares onde o futebol é menos competitivo, demanda menos na parte física, existe um período de readaptação. Às vezes, nesse período, os jogadores se machucam, têm lesões musculares, a carga, aí depende da idade, depende de cada um, depende da forma como eles treinam, depende do tipo de coordenação que determina como eles serão exigidos. Tem uma série de coisas que podem acontecer para o lado bom ou para o lado ruim. Tecnicamente, é uma situação de um jogador inquestionável, não existem muitos jogadores no Brasil com a qualidade técnica do Oscar. E é uma questão mesmo dele fisicamente estar à altura do que é necessário para que essa qualidade apareça. Se ele não estiver, nós vamos ver, né, como já vimos tantas vezes, aquele jogador que tenta e não consegue. Você sabe que a qualidade está ali, que o potencial está ali, mas o jogo não aparece, porque o corpo não está pronto. A torcida do São Paulo vai precisar entender isso e não dá para dizer quanto tempo o Oscar vai precisar para estar bastante bem condicionado para jogar como ele sabe jogar. O assunto agora é o São Paulo. São Paulo que segue fazendo sua pré-temporada nos Estados Unidos e apresentou ele, seu grande reforço da temporada, o Oscar. Segue na mira de outros jogadores para reforçar o seu elenco nessa temporada 2025. Amigos do Sport Center, nesta quarta-feira o São Paulo faz seu primeiro jogo da temporada 2025.
às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário local, em Orlando, na Flórida, a equipe joga um amistoso contra o Cruzeiro. O técnico Zubeldia não teve tanto tempo assim para trabalhar. Mesmo assim, ele deve apresentar no mínimo 2 caras novas. A primeira delas é Enzo Dias, lateral esquerdo que veio do River Plate. Chegou nos Estados Unidos apenas no domingo. Mas como há uma carência nessa posição, já que Patrick Lanza está se recuperando de uma virose e treinou muito pouco, Enzo Dias deve começar a partida como titular. A outra cara nova foi apresentada nesta terça-feira lá mesmo em Orlando. E trata-se de um velho conhecido da torcida tricolor, mas um reforço que dá muita qualidade ao meio de campo e ao ataque. Oscar. Eu acho que pra mim é mais, nem a parte da torcida, é mais pessoal mesmo. Acho que todo mundo, desde o começo mesmo, quando eu saí no passado, todo mundo me tratou com muito carinho. E realmente, eu morei no Morumbi, morei em Cotia, morei na Barra Funda, então realmente é um clube muito especial pra mim. Então tá voltando aqui e poder representar essa camisa novamente, eu tô muito feliz. O Oscar é o mesmo Oscar de sempre. Eu acho que eu vou continuar, eu tenho a mesma qualidade que eu tinha. É lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhor do campo. Então eu estou me preparando bem para essa pré-temporada, para começar bem, para me adaptar o mais rápido também no time. O entrosamento com os jogadores também é uma coisa muito importante. Acho que o futebol não muda. Acho que o mais importante é a adaptação. Meu objetivo maior, lógico, é jogar bem pelo São Paulo, e daí eu acho que consequentemente eu vou ter grande chance de tá voltando para a seleção. Técnico Zubeldia pretende, neste primeiro jogo da temporada, realizar um revezamento e trabalhar com o máximo de atletas possíveis para rodar quase todo o elenco. Enquanto São Paulo segue a sua preparação lá nos Estados Unidos, a equipe também procura reforços. O primeiro é o lateral direito Lucas Rosa, do Valladolid. O São Paulo já fez uma proposta por empréstimo e uma proposta de compra em definitivo, ambas recusadas. O tricolor promete realizar uma segunda proposta para ter o atleta no lugar de Rafinha, que foi para o Coritiba. As melhores tecnologias em Smart TVs estão na Casas Bahia. Aproveite som em movimento. Essa outra notícia é o seguinte: o atacante uruguaio Christian Oliveira, deve ser Oliveira. Como é que é? Porque é francês ou é uruguaio? Eu acho que é uruguaio. É uruguaio, mas ele não tem o I, né? Então fica Oliveira. Né? Revelou. Não seria Oliveira? É Oliveira, será? Porque não, Oliveira. Não tem I. Então é Oliveira. Oliveira. Não era. Tem um acento agudo no A. Oliveira. É Oliveira. Vamos lá. Revelou ter recebido uma proposta do São Paulo para jogar no São Paulo. Só que os dirigentes negaram, né? Ele joga no Los Angeles FC. Né? Então, negaram, e esse também mais uma que negaram, hein? Porque tava surgindo forte aí que o Rony teria recebido um aceno para saber quais seriam as condições para ele jogar no São Paulo. Vamos furar o zóio do porco. Pode levar. Não, mas depois que a presidente falou dele, velho, pode ir embora. Mas a Leiloca ontem colocou ele tipo numa bandeja, assim, com um laço. Exatamente. Sabe aqueles carros que tá na porta da loja com laço? Porque ele vai, né? Exatamente. Vai legal, né? De domingo, promoção, né? Vai legal, bebê. Você, o seu Bento. Vamos dizer que o São Paulo, ele fala assim, ó, beleza, eu trago o Rony, mas assim, aceito pagar um salário de 500 conto. Você acha que o Palmeiras liberaria o Rony pro São Paulo ainda pagando metade do salário? São Paulo não. Exato. Eu acho que São Paulo não. Mas já negaram. Vamos pagar 1 milhão do Rony. Do São Paulo falando, não sei de onde surgiu isso. Mas eu li muita gente falando sobre isso. Mas eu li algum site que o Rony pediu pro empresário dar preferência ao São Paulo. Juro por Deus. Não, então já começou essa é a segunda parte da notícia, que ele já teria falado. Olha, se vier uma proposta do São Paulo... Mas o São Paulo negou, né? O São Paulo negou. Os dirigentes do São Paulo que estão lá em Orlando falaram que não existe nada, não sabe da onde surgiu isso. O empresário dele é como se fosse um pai pra ele, é o Hércules. E, inclusive do Christian também, o Uruguai também não sabe da onde surgiu isso. Vocês gostariam do Rony? Pra compor elenco, no máximo, RG. Jamais pode ser um cara que você vai falar, pô, vai chegar e vai brigar por titularidade. Eu acho o Rony muito bom jogador. Ele é esforçado, mano. Mas longe de ser um grande jogador. Aliás, São Paulo fez 1-0 aqui na Copinha pra São do Juventude. Boa, gol de quem? Mas não vi aqui, só tô vendo o replay aqui. Mas não... É que o Ferreirinha é um cara mais habilidoso, mano. Arisson fez. A questão de ter o Rony pra compor um elenco é que o salário é de R$1 milhão. Aí não dá, né? Não, mas é isso que eu falei, Lelê. Eu acho que o São Paulo, numa condição de ver que o Palmeiras tá querendo se desfazer do jogador, fala assim, ó, beleza, eu trago, mas você paga metade do salário. Eu não sei, pelo fato de ter uma rivalidade
entre São Paulo e Palmeiras, não sei se o Palmeiras se sujeitaria a pagar esse salário para se livrar do cara. O Palmeiras nem escutaria a proposta. 500 mil pra ele jogar num rival? Nem acho. Nem mas o Rony, velho, é aquele tipo de jogador que joga aberto pelo lado, que treinador adora. Que é aquele cara que ataca que nem um louco e corre que nem um debilóide pra voltar pra ajudar na marcação. Mas ele já não tava jogando, mano. Ele jogou muito tempo assim no Atlético Paranaense, jogando aberto. Mas no Palmeiras ele cansou de ser centroavante. Então, mas de ser centroavante. É porque o Palmeiras, nesse sentido, aí ele tava precisando de um jogador com essa característica. Mas o Rony, até pela disposição física que ele tem, ele poderia voltar a jogar aberto tranquilamente. Pode ser. Tranquilamente. Mas o São Paulo vai fazer 2 jogos em Brasília, Marcos, Paulistão, porque é o seguinte, vai ter o show da Shakira dia 13 de fevereiro, né? Como é que você vai gritar lá? Vocês dois, assim, no show? Então muda a música. Ai, taca waka waka! Você vai ficar assim? Duvido, Motinha. Eu queria, eu nunca vi a Shakira ao vivo. Eu duvido, Motinha. Já viram ela ao vivo? Eu duvido você ficar no front ali. Eu vou dizer uma coisa, que eu acho chata, Shakira. Meu Deus. Ô, seu Pedro, faz aí, seu Pedro, faz aí. Acho chato. Ô, Motinha. Você vai acordou? Você acha que o Piquet tem razão? Quem? Você acha que o Piquet tinha razão? Que a Shakira... Você dá um relo nela? Não, tô falando do show, deve ser chato pra Ô, Motinha, eu duvido você chegar lá, ficar bem no front ali, na grade ali do show, e ficar com um pote de geleia de morango, assim, pra Shakira. Mas diz que isso é lenda, viu? Diz que isso aí é lenda. Mas por que é lenda? Ela deu umas indiretas na internet, mano. O cara rodou por isso aí, é muito amador. Fez até música. Sobre a geleia? Dinheiro, hein? Então... porque ela deu umas indiretinhas na internet na época lá, tipo, falando desses bagulho aí. Mas ela desmentiu depois numa entrevista. Vamos lá. Não é a sogra dela que morava perto da casa dela, que ela fez algum bagulho na casa da mulher também? Ela fez algum... Ela botava na varanda a bruxa. Era a mãe do Piquet, porra. Olha, então os jogos contra a Inter de Limeiras, né, que será dia 10, e o Velo Clube dia 13 será no Mané Garrincha. Boa. Porque o show dela é dia 13 de fevereiro. Então, isso aí, o Waka Waka com Zub. Hoje foi apresentado ele, Marcos. Quem? Oscar. Foi apresentado hoje. Recebeu a camisa 8, né? Sim. Falou sobre o sentimento dele de felicidade de estar de volta ao São Paulo, né? Ele chegou a pedir a camisa 10 e o Luciano não deu, ou ele já quis a 8 mesmo? É porque ele jogava com essa camisa no Chelsea, né? A 8, na China também era 8. Quando o Lampard saiu, ele assumiu a 8 no Chelsea. Então. Ele perdeu pro Corinthians, acho que ele era 8 mesmo. Tomou um pau em 2012, tava no banco, aí. Começou no banco. E ele falou o seguinte, que muito da decisão dele vir pro São Paulo passou pelo filho dele, né? Que ama o São Paulo, que adora estar no Morumbi. Clichêzão básico. Aquela coisa, né, RG? E foi um peso grande a decisão dele de vir, né? Que ele não tá preocupado aí com críticas do passado dele no São Paulo e tudo. Que, por exemplo, o Lucas também ligou pra ele, mandou mensagem falando pra vir, ele conversou com o Lucas e também, né? E ele falou também, Marcos, sobre como ele joga, né? Que ele pode jogar como um 10, mas também como um homem aberto, mais aberto, né? Sim. E ele falou assim que sabe jogar em várias posições e que o Zubeldia precisar dele, ele jogará, né? Ele não definiu a posição dele assim, taticamente, né? Ele falou que pode jogar em qualquer lugar. Mas, ô Motinha, que nem eu falei ontem aí, vou continuar falando, eu acho que o São Paulo tá trazendo o Oscar pra jogar ali como um armador de fato. Né, ele tem essa possibilidade aí, como a gente já falou também em outros programas aí, por ser um cara tecnicamente acima da média no futebol brasileiro, se você jogar ele de lado no campo ali, ele vai conseguir também desempenhar, porque eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um cara que ele é capaz de fazer, mas por dentro, ali sendo centralizado, Motinha, ele vai ser muito mais participativo, não vai ter obrigações defensivas ali, como um cara que jogaria aberto, por exemplo, teria que correr atrás do lateral adversário. Você pega vamos dizer, ele tá jogando aberto pela esquerda. Você pega um lateral direito que apoia bastante, o William do Cruzeiro, sobe toda hora. Pra não dobrar em cima do Enzo Dias lá, o Oscar vai ter que recompor. Então você tem um cara com 33 anos de idade lá, tendo que correr atrás de lateral adversário, na minha opinião, você desgasta desnecessariamente o jogador. Mas vamos esperar pra ver como é que o Zubeldia vai armar esse São Paulo aí. Aliás, o Zubeldia fez um treino com 2 times bem diferentes um do outro, né? E aí vamos aguardar qual que ele vai ele nos 2 times ele não repetiu os jogadores nos 2, é isso? Alguns jogadores sim, mas os times eram diferentes? Mas sério? Mas sabe o que não que tinha pega? Oscar nos 2? Mas sabe o que pega nisso aí, Sombra? Não. Sabe o que pega nisso aí? É mesmo? Não. Não tô entendendo isso aí. Quer ver o time? Vamos lá. Manda aí. Jandrei, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo, Alisson, Oscar, Eric, Caleri e William. Esse é o time 1. Sim. Time 2. E o outro time é diferente? Não. Palhaço. Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira. Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano.
Lucas, André Silva e Ferreirinha. Mas eu até acho... Eu nem tinha visto ainda, Motinha, essas escalações que você tinha passado, mas eu até entendo o porquê dele fazer isso. O São Paulo, ele joga quarta-feira contra o Cruzeiro e domingo contra o Flamengo. Essa equipe que vai atuar contra o Cruzeiro, atua contra o Cruzeiro e no dia seguinte já volta pro Brasil para jogar segunda-feira contra o Botafogo. 12 jogadores vêm, né? Vem. Pra São Paulo. Pra jogar contra o Botafogo na segunda-feira. Porque o São Paulo atua na quarta, domingo e segunda. Então, pra ter aí um grupo de jogadores... já começa o Campeonato Paulista pro São Paulo. Aliás, jogo esse, ô Quintino, que o São Paulo vai estar fazendo pela segunda rodada, já que os clubes vão estar atuando aí nesse meio de semana já pela primeira. Essa viagem não vai cagar a pré-temporada, não? Eu até falei a respeito ontem, mano. Eu acho que pro São Paulo, o São Paulo correu um risco danado de estar numa pré-Libertadores e acontecer o que aconteceu com o Bahia, por exemplo. O Bahia vai ter que jogar contra o Strongest, velho. Você imagina o São Paulo se tivesse essa pré-temporada na gringa e aí tendo que, entre aspas, rifar metade da sua pré-temporada por estar lá e não conseguir treinar full time e pegar um jogo de pré-Libertadores, por exemplo, como o Bahia vai jogar na altitude lá em La Paz. 4.000 metros de altura, irmão. Então o São Paulo, graças a Deus, é o Botafogo. Né? Exato. Aí teria que fazer que nem o Santos. O Santos cancelou a ida dele pra lá, só que vai ter que pagar uma multa. Eu não sei quanto seria essa multa. Mas os caras têm dinheiro pra cacete. Mas estão rasgando dinheiro. O Santos tá voando. Mas compraram Luciano por 80 e tantos milhões. Mas paga a multa. Por falar em Santos, acabou lá em Araraquara, o Santos ganhava de 2-0 da Ferroviária. A Ferroviária empatou, vai para os pênaltis, a vaga para as oitavas de final da Copinha. E o São Paulo tá jogando também, ô Motinha, aqui com Juventude, né? E tá 0-0, jogo bastante disputado até agora. O São Paulo tá tentando tomar a iniciativa, mas até aqui jogo bastante